como é que é? No vídeo anterior a este, e há aqui coisas que para perceber, tu vais mesmo ter que ver o vídeo anterior, porque, bom, eu comecei a embrulhar tanto que já nem eu sabia por onde é que caminho estavam a tomar o vídeo. Mas fizemos algumas experiências com o Lossless Scaling, com uma gráfica integrada, juntando uma gráfica integrada, e eu queria trazer agora experiências com uma outra gráfica dedicada, diferente, uma gráfica pequenina, e continuar, consegui, mais situações onde esse software podia não funcionar e quais as soluções, se há soluções, se não há. Portanto, exemplos mais curtinhos agora, porque não é tanto o foco. Quero-me focar naquilo que a indústria está a fazer com algum tipo de gráficas que passa um bocado despercebido, como aquela que vamos usar hoje, e o que é que estão também a tentar fazer com as tecnologias de frame generation e de upscaling, e a razão pela qual eu defendo e apoio tanto projetos como o Lossless Scaling em detrimento das tecnologias nativas da Nvidia e da AMD. Vamos lá, se tu achas que o macOS é para os hipsters com as contas em atraso e a aparência em dia, e o Linux é para os nerds cebosos com tics de stalker, é fácil, só te resta o Windows, I guess. Mas um computador com a esperança média de vida inferior a uma formiga e a potência de um reformado sem pastilha, tem direito a uma licençazinha OEM. E o teu PC todo potente precisa de uma licença retail que custa os olhos da cara. Vais aí o RCD Keys, compras lá a tua licença OEM, também tens direito, enfias para lá o código H25 e pumba, está a bombar. Ó filho, e já agora podes também comprar aquelas versões do Office sem assinatura mensal, estás a ver? Ou não, olha, usa papel e caneta, quer lá saber, ou caralho. Boas vendidonas, portanto, dar assim uma pincelada em coisas que eu encontrei no Lossless Scaling, na tentativa de encontrar coisas que podem não funcionar, e feliz ou infelizmente todos os problemas que eu encontrei arranjei a solução. Nós vimos, por exemplo, no outro vídeo, no Days Gone, que aquilo simplesmente não funcionava, crashava tudo, ficava meio stuck, e a solução foi, por exemplo, naquele jogo, utilizar o DXVK, que eu desconhecia até à altura, portanto, injetar para lá o DXVK, o jogo corre em Vulkan, o Lossless Scaling funciona lindamente bem, e depois eu comecei a instalar bué. Eu posso dizer que tive que apagar jogos no processo, porque o SSD que eu tenho para jogos que tem só, com aspas, 2 teras, neste caso foi só porque não chegou para tantos jogos que eu instalei, tentei rodar, alterei settings, tentar descobrir os limites. Até o Black Ops 2, sim, o 2, até o Black Ops 2, que é um jogo mais antigo, eu consegui pôr a funcionar, Euro Truck, sei lá, todo tipo de jogos. Mas encontrei, por exemplo, uma parede, um muro, que foi o Metro. Eu tenho as versões Redux na Steam do 2033 e do Last Light. E tanto um como o outro simplesmente não funciona no Lossless Scaling. Não conseguia funcionar de forma nenhuma. Antes disso, o que acontece em vários jogos é que não funciona em full screen, tens que pôr em modo borderless, e talvez, porque a experiência não foi feita neste caso com isso, com esta API, talvez mudando da API funcione, mas na forma como eu estou a testar tenho que utilizar o DXGI e não o WGC, portanto talvez o WGC corrija até alguns problemas desses, mas também estamos a tentar encontrar a pior das situações. E o que aconteceu é que sim, houve várias situações onde tenho que usar modo borderless, mas no Metro não existe essa opção. Pelo menos na versão Redux, na outra não me recordo. Até porque eu joguei a versão original na Xbox e depois quando comprei para PC já era... Quer dizer, eu joguei a versão original na Xbox, depois joguei a mesma versão pirata no PC e depois comprei a versão Redux. Portanto, eu fui muito fã do Metro, dos jogos Metro nessa altura. E portanto ele não tem borderless. E existe um software, existem 2 muito conhecidos. Eu experimentei um deles, o borderless qualquer coisa, não sei, eu também tenho na Steam. E não consegui pôr aquilo a funcionar, portanto fui parar aos fóruns Steam outra vez. Experimentei o DXVK não funciona nesses Metro, o jogo não abre sequer, mas portanto é só ir ao fecheiro de configuração, alterar lá um setting e o jogo fica em borderless e o Lossless Scaling passa a funcionar igual a outro jogo qualquer. Portanto, não consegui até agora encontrar uma situação onde não funcionasse, mas encontrei várias situações onde, ok, está aqui um obstáculo, temos que descobrir como contornar, mas todos eles foram contornáveis, digamos assim. Fracassei no sentido em que tive sucesso em todos os jogos que
que experimentei, pelo menos à data de hoje, ok? Só que depois quis ir mais além, que é o que eu tinha prometido, e fiz a experiência então com uma gráfica que teoricamente deveria ser fácil para comprar, nem que fosse em segunda mão, que fosse barata e que talvez ajudasse a alguns de vocês que têm, por exemplo, uma 1080 Ti, que é extremamente boa para deitar ao caixote de lixo e ao mesmo tempo já é má para algum tipo de jogos, porque opá, já tem muita idade, não é? E se a tua condição financeira não permite ou não convém comprar uma gráfica nova, só quer jogar um jogo AAA, se calhar 60 FPS Plus, talvez, sem pôr no low, portanto entre isso comprar uma gráfica nova, se calhar, por exemplo, uma 1030 dá para esticar mais uns tempos, opá, para muita gente, opá, comprar uma gráfica nova não é barata, não é uma opção que tu, ok, opá, hoje não, mas lá para quinta-feira, não é? Eu tenho uma tarde livre, vou tratar, opá, a questão financeira custa bué, e é por isso que eu estou sempre atento a formas mais baratas de chegar ao mesmo objetivo e depois tu escolhes o que é melhor para ti. Eu disse uma 1080 porque são gráficas que teoricamente já não têm o mesmo suporte às novas tecnologias, tirando o lossless scaling, que é agnóstico. Então experimentei a 1030 e já que eu experimentei a 1030 e estávamos a fazer a experiência com a gráfica integrada, vamos por partes. Então com a 1030, com os mesmos settings, tu podes achar estranho os settings, mas no outro vídeo há uma razão de ser termos chegado àqueles settings, aqueles FPS nativos mais os FPS gerados. Portanto, conseguimos exatamente o mesmo, mas com menos uso de GPU e dá margem, por exemplo, para desativar o modo performance, que fica assim um bocado mais no limite, mas conseguimos o mesmo tipo de objetivo, desmarcando o modo performance no lossless scaling, porque eu tinha uma curiosidade em específico, e eu tinha uma curiosidade porque, por exemplo, esta GPU, ela está instalada num slot vezes 4, vezes 8, e ela na prática fica com uma largura de banda de 48 GB, sendo que a gráfica integrada, que é muito mais fraca do que esta, tem 192 GB de largura de banda. Portanto, estava a tentar ver até que ponto a largura de banda aqui vai interferir, e o que aconteceu foi que simplesmente funcionou bem. Portanto, 48 GB de largura de banda, pelo menos para 1080p, que no outro vídeo eu não especifiquei verbalmente, mas eu mostrei, ok? Estamos a experimentar 1080p, para o tipo de objetivo que estamos aqui a tentar descobrir, acho que é mais realista. Portanto, 48 GB chegou de largura de banda. Portanto, se a tua combinação resulta numa velocidade superior a esta, não tens que te preocupar, pelo menos para 1080p, para utilizar um lossless scaling. Parece que está ok. Uma 7800 XT vai ter uma largura de banda de 600 GB, portanto passamos de 600 para 48, mas para utilizar um lossless scaling está ok. Posto isto, experimentei, sure, funciona lindamente bem, funciona melhor ainda que a gráfica integrada do Ryzen, porque é mesmo muito fraquinha, de um Ryzen que não é uma APU, ok? Depois, só por diversão, porque já que estamos com a mão na massa, eu experimentei ativar o PhysX, dedicar o PhysX, aquela tecnologia que a Nvidia vendeu como sendo a melhor coisa do mundo, e para tu teres partido verdadeiro nos jogos tens que comprar uma Nvidia, porque só a Nvidia te dá o PhysX, e que agora nas RTX 5000 eles tiraram suporte ao PhysX, quer dizer, a versão 32-bit, mas ainda assim, se tu comprares uma RTX 5000 não podes tirar partido disso, eles tiraram suporte. Portanto, experimentei utilizar o Metro com o lossless scaling, uma gráfica a processar o jogo, a gráfica integrada a processar a criação de frames, e a outra gráfica a processar o PhysX, que eu nem estava a perceber quanto é que a gráfica estava otimizada. Depois é que me apercebi que é onde diz, nos tarefas é onde diz Compute, e portanto uma 1030 no benchmark do Metro foi preciso tipo 12 a 15% da gráfica para processar o PhysX. Portanto, quase qualquer gráfica da Nvidia serve para processar o PhysX atualmente, pelo menos aquele PhysX. Portanto, mais por passatempo, mas cheguei ao ponto que eu estava a utilizar 3 gráficas para processar o mesmo jogo, porque why not, já que estamos a brincar, vamos ver o que é possível. E sim, foi possível utilizar 3 gráficas no mesmo jogo, sendo que a super ironia da vida é que tanto a Nvidia como a AMD, mas principalmente a Nvidia, durante anos e anos e anos, vendeu-nos a ideia que multi-GPU era o destino final, coisa que foi abandonada porque nunca funcionou a 100%, e depois a AMD prometeu-nos, assim uma promessa, meu Deus, que nós encontramos a solução de utilizar diferentes GPUs
GPUs a trabalhar em conjunto, que também nunca funcionou muito bem, que eu não me recordo o nome que eles deram à tecnologia, também nunca funcionou muito bem, e vem agora um software de 7 euros que consegue utilizar verdadeiramente multi-GPU de forma agnóstica e com algumas limitações, mas ultrapassáveis, mas ainda assim menos limitações em termos de compatibilidade que as tecnologias nativas da Nvidia e da AMD. Posto isto, já vimos que existem formas que tentam aproveitar ao máximo o hardware que tu tens, mesmo que ele seja antigo, e eu acho isso fantástico porque significa que quando tu compras um software como o Lossless Scaling, o cliente és tu, e a partir do momento que tu compras software, o objetivo é fazer com que o software seja o melhor possível, incondicionalmente. Gosto da ideia, bate palmas, porque é assim que todos os negócios deveriam ser. A partir do momento que tu tens um cliente que aceitou gastar dinheiro com o teu produto, o teu serviço, faz sentido tornar o produto e o serviço o melhor possível dentro das tuas capacidades técnicas e financeiras, óbvio, mas tentar entregar o melhor possível, e não é isso que tem feito. Vamos por partes. Primeiro, onde é que andam estas gráficas baratas? Se tu, porventura, tivesse sequer a pensar comprar uma nova. Eu encontrei, por exemplo, por associação percebemos que uma destas seria suficiente, não é? Por exemplo, uma 6400, que para gaming, para comprar individualmente para gaming, é terrivelmente má, desde o início, estupidamente cara por comparação, por exemplo, a uma 6600, que pouco mais cara era, e era muito superior, não é? Portanto, isto foi mais ou menos assim uma imundice, mas mesmo assim já passou muito tempo e é difícil encontrar. Por exemplo, de um slot, eu estava a ver gráficas de um slot, porque muitos vão estar na situação onde o slot de baixo pode ser o último para instalar uma segunda gráfica, e em caixas normais basta a gráfica ter 2 slots que já não entra, não é? Portanto, esperando essa pior das hipóteses em termos de espaço, dependendo da caixa e motherboard, e de distribuição de linhas PCI também, está a ver gráficas de um slot à venda, e temos esta que é absurdamente cara. Se nós viermos a lojas nacionais, é aquela que encontrei na Amazon, e não, é difícil dizer que aquilo vale a pena comprar de propósito à data de hoje, mesmo que seja para fazer isto. Se viermos a AMD, não temos gráficas baratas em lojas nacionais. Deixem-me ver aqui na PCD, acho que também não temos este tipo de gráficas, não é? Porque este tipo de gráficas sempre fez sentido para muita gente onde não precisa de processamento gráfico basicamente nenhum, ou precisa de tão pouco que ela tem essencialmente que dar imagem e fazer ali uma aceleração gráfica básica. Se tu tiveres um processador com uma gráfica integrada exageradamente fraca, ou que não tenha, existe um mercado para isso. Eu preciso de uma gráfica que dê imagem e uma aceleração básica, uma aceleração de hardware básica, e o meu processador não tem gráfica integrada, ou é demasiado fraca, qualquer coisa. Então, sempre foi comum para situações específicas, não para gaming, tu queres uma gráfica muito simples, porque às vezes é tudo o que tu precisas e não vale a pena comprar um computador novo só porque tu precisas de uma gráfica que é suposto comprar por 100 euros, não é? Nem toda a gente utiliza o PC para gaming, portanto faz sentido. Onde é que elas estão da parte da AMD? Encontrei esta na Amazon, dói um bocadinho na alma, isto custa 150 paus. Aqui na PC Diga temos 0, aqui na Global Data temos 0, porque não há interesse dos fabricantes sequer venderem isto. Mas calma, porque eu estou a ser hater da Nvidia, não estou a dar oportunidade à Nvidia. Vamos à Nvidia e vamos ver o que é que podemos comprar da Nvidia, ou aparecem opções. Temos uma 1030, ou Profile por 80 euros, a mais baratinha de todas, e depois elas começam a subir de preço. E sim, eu não me esqueci o que a Nvidia tentou fazer com versões diferentes da 1030. Óbvio que eu não esqueço essas gatonagens, mas nem sequer estamos aqui a falar disso. Estamos a ver se elas existem. Olha que barato, 73 euros, uma 730, sem ventoinha, 2 GB de DDR5, fantástico, fantástico, fantástico. Qual é o problema aqui? É que a Nvidia já anunciou que a partir de uma driver, já não me recordo o número, mas um número teoricamente irá sair algures este ano, vai abandonar suporte para as 700, 900 e 1000. Portanto, nós não temos gráficas da AMD baratas, as da Nvidia vão perder suporte.
drivers. Em segunda mão o pessoal tenta pedir 100 euros para uma 1030, como se vê às vezes, não é? Portanto, quem precisa de uma gráfica simples está mais ou menos atirado aos leões, porque se a gráfica integrada do processador se não tiver ou não for boa o suficiente, estamos a entrar no caminho onde eu só preciso de uma gráfica para dar imagem. E é só comprar tipo uma RTX 5050, tipo, mas é para dar imagem, preciso gastar isso tudo. Porque isso tem que haver assim um patamar mínimo, não vais comprar uma charutada qualquer, não é? Tem que haver um critério, um ray tracing básico pré-pronto a ser utilizado. Filho, é para ver o YouTube e editar uma fotografia no Photoshop a cada 6 meses. Não, mas tens não é que haver um certo chá na escolha. Não vais comprar uma 1030. Onde é que estão as novas GPUs assim baratas? Pequenas, gastam pouca energia. Com a 1030 estava a ver, ela estava a gastar tipo em stress test 30 watt, a fazer upscaling às vezes 10 watt. Portanto é nada, energia nada, não gasta nada. De onde é que estão essas gráficas? E as que existem é para tirar suporte? Porquê? Porque tirar suporte, ok, mas vamos tirar suporte às antigas que foram substituídas por quais? Por nenhumas. Ok, então é para exterminar a raça, é isso? Corre-se o risco de alguém querer comprar uma gráfica barata porque não precisa de mais? Então o objetivo é vender mais mesmo a quem não precisa? Por exclusão de hipóteses, porque é isso ou nada, ou compras um PC novo? Qual é o objetivo, mano? E sim, eu sei que tirar suporte não significa deixar de funcionar. Por exemplo, quando sair a nova driver da Nvidia que não tem suporte para as gerações anteriores da Nvidia, não deixa de funcionar, tu podes instalar a driver na mesma. Quando uma gráfica perde suporte assim, o que acontece é que gradualmente, uma coisinha de cada vez, eventualmente há qualquer coisa que não funciona bem, ou que não funciona todo, tem um problemazito, percebes? É gradualmente. Tu, se fores instalar agora uma driver de 2009, um hardware 2009 no Windows 11, se calhar não vai funcionar, ou vai funcionar às vezes, ou não vai funcionar de todo em algumas... quando se perde suporte, a experiência de utilização vai gradualmente piorando, até que chega a um ponto que não dá para utilizar. Dúvida minha, por acaso não sei, se eu pegar, por exemplo, quando perder suporte, se pegar numa RTX 5000 e colocar uma 1030, como é que é a questão das drivers? Por acaso, percebi-me agora que nunca fiz essa experiência. Utilizar duas gráficas da Nvidia ou da AMD, uma tem suporte atual da driver e outra não tem, porque normalmente o que se faz é que se instala uma driver, se forem as duas Nvidia ou as duas AMD, e a mesma driver toma conta das duas. Como é que vai ser daí para a frente? Dá para instalar duas drivers Nvidia separadas, sem dar conflito, ou somos obrigados a usar uma driver mais antiga se queremos usar as duas? Por acaso nunca passei por isso, nunca me tinha percebido que não tinha passado por isso. Fiquei com este ponto de interrogação na cabeça. Faço questão, algures no futuro, quando isso acontecer, de experimentar. Depois temos outra coisa, que é as tecnologias da upscaling. Porque é que eu gosto tanto de projetos como o Osmo Scaling, que, by the way, já funciona em Linux, mais ou menos, com asteriscos, muitas limitações, mas é um projeto basicamente voluntário que está a ser feito para começar a utilizar isso em Linux e já funciona, mas muita coisa não funciona. É muito trabalho, calma, uma coisinha de cada vez. Quem está a fazer isso está a fazer o melhor que pode, portanto, se calhar daqui a 6 meses está perfeito. Neste momento está verde. Vamos ver como é que funciona. LSFGVK. Podes ver aqui como utilizar se quiser experimentar já. Portanto, tem muitas limitações ainda há muita coisa que não vai funcionar, mas começou o processo de utilizar isto, de ser possível utilizar esta tecnologia em Linux. Da maneira que as coisas têm evoluído para os lados do pinguim, não me admira nada que daqui a 6 meses já esteja 80% ou 90% do caminho feito. Os meus parabéns aos envolvidos e não de forma irónica, os meus sinceros parabéns. Temos o elefante na sala, que são as tecnologias nativas da DLSS, Frame Generation, FSR, estamos no 4 da AMD. Essas tecnologias são fantásticas, trouxeram-nos coisas fantásticas que podemos utilizar, como é que nós estivemos a falar até agora, só que por parte da Nvidia, por parte da AMD, está a ser usado como uma arma contra nós. Porque saiu o novo Super Mega DLSS, que promete vezes 4 e não dá vezes 4 porcaria nenhuma, tem
tantos asteriscos, é preciso que todos os astros se alinhem perfeitamente para conseguir ter as vezes 4, que por exemplo se tiveres uma 60 com 8 GB, como eu vos tinha mostrado aqui um vídeo de um rapaz que estava um bocadinho chateado, que comprou uma RTX porque prometeram vezes 4 e aquilo não fazia nem vezes, não fazia nada porque não tinha VRAM. O jogo utilizava 7 GB e como o jogo utilizava 7 GB não havia VRAM para multiplicar FPS, mas o objetivo de ele ter comprado uma 60 é que se faltar FPS a Nvidia resolve com o multiplicador, só que o multiplicador não funciona porque não tem VRAM e só funciona na última geração. Portanto, a Nvidia utiliza tecnologias que são muito bem feitas do ponto de vista técnico, porque funcionam bem, só que depois começam a escolher quais jogos tu usas, qual hardware tu usas, quando tu usas, se tu usas. Escondem-te limitações de VRAM para utilizar a tecnologia que eles próprios criaram. É tipo, temos a solução para ti que não tens uma gráfica muito boa. Ótimo, o que é que eu posso fazer? Comprar uma gráfica nova. E já agora, se comprares a 2 GB pode nem sequer assim funcionar, mas letras pequeninas. Não precisa saber a compra, que é top. E depois temos a AMD, que tem sido eles têm feito isso de uma forma muito mais aberta, direta ou indiretamente contribuíram muito para os projetos open source, com ferramentas que criaram. Aliás, o Vulkan nasceu do Mantle, que alguns de vocês nem sabem o que é. O Mantle é uma API, foi criada pela AMD, de baixo nível, porque isto agora ninguém quis saber do Mantle, só que o Mantle acabou por se transformar no Vulkan, e o Vulkan é das melhores tecnologias que temos atualmente, e sem isso não era possível sequer jogar no Linux, quer dizer, possivelmente teriam arranjado outra forma, teria demorado muito mais tempo. Portanto, temos, e mesmo no Windows, quando é bem implementado, é top xuxa. Precisa ser bem implementado. Mas Vulkan é uma tecnologia fantástica e nasceu de um projeto falhado, com aspas, da AMD, de uma API, não é? Criaram uma API que acabou por não ser usada quase em nada, mas acabou por se transformar noutra, o que é fantástico. O FSR é a mesma coisa. A AMD tem feito coisas que acabam por se traduzir em algo bom depois, mas não é porque eles tenham boas intenções. Eles só têm tido menos más intenções menos más, que a Nvidia. Parece que estão sempre um passinho atrás. Espera aí, que tudo que eles fazem de mal, nós fazemos o mesmo, mas um bocadinho menos ou mais tarde, que assim ninguém nota, não é? Assim ninguém se apercebe. Assim nós somos os bons, porque eles estão, olha, mas ele faz pior. Eu sei que te dei um tiro na perna, mas ele deu-te um tiro no peito, não é? Portanto, um tirito na perna também não vai mal a ninguém. Não sei o que estás para aí a acusar, e nem sequer é uma agressão, é só um tirito. Mas também acho que esta expulsão foi injusta, porque eu nem sequer lhe toquei, está a perceber? Não houve contato físico. Mas não deixa de ser uma agressão. Não foi uma agressão, foi um tiro, é diferente, já lhe disse. Você é estúpido ou quê? Portanto, eles estão a tentar, dá para perceber, estão a tentar passar por uns bonzinhos, comparando-se com quem é mau. E, por exemplo, o FSR4, quando saiu, o FSR só funciona na nova geração. Mas funciona, mas tem que ser, é porque esta parte, este tem que ser com a nova geração. Ok, então se eu quiser utilizar este recurso em específico com uma 7900 XTX, não pode, não, porque tens de fazer upgrade. Mas upgrade para qual? Faz upgrade, pá, não me interessa, comprou uma qualquer, mas não, uma 70 XT não é obrigatoriamente cala-te. Queres usar, compra. FSR4 não funciona total ou parcialmente nas gerações antigas, não é o que nos tentaram vender a AMD, porque existe uma estratégia fantástica que é dizer a verdade mentindo. A nova geração da AMD tinha sido, sei lá, há uma semana, e já alguém tinha posto o FSR4 a funcionar em Linux. Basicamente dava para funcionar em tudo, foi tudo mal drabiço. Vou fazer um desenho. Menti dizendo a verdade. Nós temos aqui o novo chip da AMD, vamos fazer de conta que é uma 970. Temos aqui um novo chip, e este novo chip tem novas tecnologias na arquitetura. Tem aqui uma coisinha dentro do chip que não está na anterior, ok? E temos o FSR4 que utiliza esta nova tecnologia que está no chip. Para tu tirares partido da nova tecnologia, tu tens que fazer upgrade de GPU. Eu acabei de mentir dizendo a verdade. Porque existe algo novo na arquitetura, correto? O FSR4 vai usar
esse algo novo, correto. Só que eu não disse que esta era a única forma de utilizar a tecnologia. Existe uma nova tecnologia? Certo. O novo FSR utiliza a tecnologia? Certo. Mas eu não afirmei que o novo FSR necessita obrigatoriamente e sem qualquer tipo de alternativa de utilizar essa nova tecnologia. Pode, mas não tem que. Foi por isso que mal saiu a porcaria do FSR, alguém já tinha posto e atualmente já inventaram forma de injetar isso no Windows. Eu achei piada porque foi no Linux e foi logo nos primeiros dias e bem, a driver oficial da AMD não consegue pôr isso a funcionar no Windows em gráficas antigas porque não pode. Antigas é tipo uma 7900. Não é? Portanto, fizeram uma nova tecnologia que funciona para quem tem uma 7700, 7800, 7600, 7900, mas eles não querem que funcione na 7900 porque querem que tu compres a nova. Não é? E por mais que tenham implementado com algumas limitações, porque não AMD, por exemplo, para injetar o FSR4 o jogo já tem que ter suporte a um certo tipo de LSS ou de FSR4, ok? Mas a cena é, o hardware funciona. O hardware que eles disseram que não funciona, funciona. Porque senão as pessoas não tinham posto a funcionar. Se fosse fisicamente impossível. E portanto, se alguém de forma voluntária ou semi-voluntária conseguiu pôr a funcionar um software com um hardware que a própria AMD diz que não é possível, quer dizer que a AMD não tem pessoas competentes para fazer isso? Não, tem, claro que tem. Mas também tem pessoas competentes para dizerem isso é dar demais, tira fora. É por isso que eu dei tanto valor até agora e dou e quis parar porque tinha experimentado no passado e agora quis fazer um recap e ver como é que está com os meus próprios olhos, uma tecnologia como o Lossless Scaling, que eu sinceramente já me estou a borrifar por completo o quão melhor ou pior ou mais opções ou menos opções que tem que o DLSS e o FSR nativo original vindo, estão-me a cagar, porque de cada vez que inventam uma nova tecnologia estão a dar com uma mão e tirar com a outra. Olha, fizemos uma coisa nova, está melhor ainda. Ótimo, mas tem que ser como nós queremos, quando nós queremos, se nós quisermos, e nós escolhemos o preço para tu teres acesso à nova tecnologia. E epá, quando está aprovado que não existe um motivo técnico, é só manipulação psicológica. Portanto, se um produto é feito, até pode ser bom, mas se é feito já antecipadamente para dar com uma mão e tirar com a outra, não estou interessado. Não quero saber. E o meu objetivo é divulgar o mínimo possível esse tipo de software de merda que só serve para, não, isto é para ajudar quem não tem FPS. Só que precisa é trocar de gráfica de cada vez que nós inventamos uma coisa. Esquece. Não, esquece. Tu querias trocar de hardware porque é porreiro e te divertes? Ótimo, nice. Tu precisares de trocar de cada vez que alguém inventa qualquer coisa nova porque arranjam forma de te convencer / bloquear acesso a outras coisas que poderias usar, não me parece bem. Estás a ser o coelhinho eternamente atrás da cenoura. Nunca vais apanhar a cenoura e vais estar sempre a correr atrás. Portanto, não sou fã de FSR nem de DLSS da forma como a NVIDIA e a AMD nos têm entregue em primeira mão, não é? As tecnologias que daí advêm, sou fã, porque quando não funciona a 100% bem numa situação, nós sabemos que há alguém por trás a trabalhar para que fique melhor. Portanto, eventualmente vai ficar melhor. E as contrapartidas nunca são vender hardware, são tornar a ferramenta melhor. Estás a trabalhar em quê? Esta ferramenta está boa, mas falta-lhe isto. Estou a trabalhar para adicionar o que falta. Ok. Não é, inventámos uma ferramenta boa, agora temos que arranjar a forma de a bloquear para aquela pessoa não poder utilizar, senão a pessoa corre o risco de não querer comprar a quinta gráfica em 6 anos, não é? Porque ele em 6 anos ainda só comprou 4, corremos o risco de ele tem que comprar agora a nova. Então, 6 anos, 4 gráficas, não está a render o bicho. Beijinhos à prima.